Fala concurseira, seja bem-vinda à nossa aula 6 do nosso curso Gabaritando Estatuto, certo? Quero mais uma vez falar com os senhores com a felicidade que é ter vocês aqui, tendo a certeza de que a gente está evoluindo no nosso processo e que eu não tenho dúvidas nenhuma de que logo em breve a gente vai colher frutos, beleza? Vamos lá, deixa eu abrir o material aqui para a gente dar sequência ao nosso estudo. Hoje é uma aula extremamente importante, certo, para a gente, que é a aula que vai falar sobre situações institucionais, ok? Eu preciso, antes de mais nada, explicar a vocês mais ou menos como está estruturada as situações institucionais do policial militar aqui na Polícia Militar da Bahia. Pensem vocês em três grandes gêneros. Vamos pensar. Gênero o qual haverá espécies. Primeiro gênero, policial militar da ativa. Pega aí comigo. Primeiro gênero, ativa. É bom até você anotar. Segundo gênero, policial militar da inatividade. Terceiro gênero, policial militar da reserva não remunerada. Então a gente tem três gêneros, o qual cada gênero haverá espécies que a gente vai passar a estudar a partir de agora. Beleza? É o artigo 16 que fala pra gente quais são as situações institucionais que o policial militar pode estar imbuído aqui na Polícia Militar da Bahia. Como eu disse a vocês, o inciso primeiro já traz pra gente o primeiro gênero, que é o gênero da ativa, o policial militar na ativa. Esse gênero da ativa cabem algumas espécies, que eu vou dizer para você aqui agora. Os de carreira, os praças especiais, os agregados, os excedentes, os ausentes e os desertores, os desaparecidos e os extraviados. Eu vou trabalhar cada um deles com vocês, para vocês entenderem como é que funciona essa situação institucional. Mas o que eu preciso nessa aula, nesse momento especial, é que você de fato entenda essa ideia do gênero. Ativa, gênero. Carreira, espécie da ativa. Então é correto dizer que o policial militar de carreira está na ativa, o agregado está na ativa, o excedente está na ativa, certo? O outro gênero que a lei traz para você é previsto no inciso 2º do artigo 16, que é os da inatividade. A lei fala que do gênero inatividade cabem duas espécies. Quais são elas, professor? Reserva remunerada e reforma, certo? Então você precisa entender que na inatividade existem espécies. O policial militar inativo ele pode ser da reserva remunerada ou da reforma. Já antecipo a você que existe mais uma espécie do gênero inatividade, porque a lei 14.039 de 2018 revogou a situação do convocado. Eu vou trabalhar isso com mais calma lá na frente. Sua prova pode perguntar algo novo e que muita gente está se batendo para entender, mas o meu aluno vai acertar. Antigamente, em linhas gerais, o convocado era da ativa e hoje o convocado que existe, né, o policial militar que vai para a reserva, que retorna ao serviço policial militar, mas ele conserva a situação dele de inatividade. Então a gente pode dizer, pode afirmar que no gênero inatividade a gente tem mais uma figura que é a figura do convocado. Beleza? O terceiro gênero é os da reserva não remunerada, que é uma situação, pessoal, meramente simbólica. É o policial militar que pediu para sair, foi embora, foi demitido ou simplesmente foi exonerado. Ele terá esse título reserva não remunerada, tá certo? Bora responder a questão 25, que a gente já consegue. A questão 25 pergunta o seguinte: quais são as situações institucionais em que os policiais militares podem se encontrar, conforme descrito na lei? Aí eu digo a você, eu te pergunto, né? Apenas na inativa e na inatividade, apenas na ativa e na inatividade? Está errado. A gente viu que são três gêneros: ativa, inatividade e reserva não remunerada. Letra B: na ativa, na inatividade e na reserva não remunerada. É isso o nosso gabarito, a gente acabou de falar para você. Três gêneros: ativa, inatividade e reserva não remunerada. Alternativa C: na ativa e na inatividade? Não. Na ativa, na inatividade e na reserva remunerada, está errado. Reserva remunerada, presta atenção, que aqui a pessoa desatenta pode ser levada a erro. É uma alternativa que tem tudo para estar certo, mas está errado. Sabe por quê? Reserva remunerada, na verdade, ela é espécie da inatividade. Então o gênero aqui é inatividade. As situações institucionais que o policial militar pode se encontrar é ativa, inatividade e reserva não remunerada. Reserva remunerada é espécie do gênero inatividade, certo? A alternativa é apenas na inatividade e na reserva não remunerada, está errado. Portanto, questão 25, alternativa B, alternativa correta, certo? Deixa eu ver que deu errado aqui. Agora, alternativa correta, certo? Bora ler a 26 que a gente consegue responder. Qual das seguintes categorias de policiais militares se enquadra na situação institucional da ativa? A gente viu. Espero que você tenha anotado. Na ativa, quais são as espécies da ativa?
Anota assim, ó, ativa, né? Aí vem espécies do lado, puxa aquelas flechinhas. As situações institucionais na ativa, segundo a Lei 7.990, que é o nosso estatuto, é de carreira, praças especiais, agregados, excedentes, ausentes e desertores, desaparecidos e extraviados. Então a questão 26 pergunta quais são essas situações onde ele está na ativa. A gente consegue responder, certo? Alternativa A, reserva remunerada e reformado. Reserva remunerada e reformado, qual é a situação institucional? Ativa ou inatividade? Inatividade. Meu aluno não pode titubear para responder essa questão, não. Alternativa B, os desaparecidos e os extraviados. Olha aí. Olha que questão bem feita. O aluno desatento que não estudou aqui comigo, que não fez parte do nosso grupo gabaritando o estatuto, vai passar desapercebido e não vai entender que desaparecido, esse nome, apesar de soar estranho, ele também é da ativa. Então a gente já achou aqui o gabarito, vamos botar um pontinho nele para ver as outras alternativas, mas o gabarito é esse aqui. Desaparecido e extraviado são nomes assim que podem pensar algo que o policial militar que saiu da corporação. Não é o caso. Ele está na ativa conforme a lei, certo? Alternativa C, os da reserva não remunerada, está errado. O reserva não remunerada não está na ativa, por óbvio. Os praças especiais, esses sim estão na ativa. Está até correto isso. Mas os reformados não estão. A alternativa fala dos praças especiais e do reformado. A alternativa é os agregados da reserva remunerada. O agregado está até na ativa, mas da reserva remunerada não. Portanto, a alternativa B é o gabarito. Certo? Vamos agora passear por cada uma dessas subespécies, ou melhor, cada uma das espécies do gênero nativo. A primeira espécie que a gente precisa entender é o policial militar de carreira. O artigo 17 fala que o policial militar de carreira é aquele que se encontra no desempenho do serviço policial militar a partir da conclusão com aproveitamento do respectivo curso de formação. Então essa é a regra, pessoal. Sou eu, será você, é você que já é meu companheiro de farda e é policial. A gente concluiu o curso, sei o curso de formação de soldados, sei o curso de formação de sargentos, sei o curso de formação de oficiais, com aproveitamento e estamos no desempenho do serviço policial militar. Então a nossa situação é na ativa de carreira, certo? Essa é a regra. O policial militar de carreira é a regra. É o cara que está ali realmente desempenhando o serviço policial militar, certo? A segunda situação, já que os convocados foram revogados, eu disse a você, então a gente pode pular o artigo 18, já que ele foi revogado, é a previsão do artigo 19, que são os praças especiais. A gente também já passou por essa disciplina dos praças especiais. Os praças especiais são aqueles que guardam consigo uma característica de curso, de instrução. Veja você o artigo 20, especificamente, que detalha os praças especiais. Aluno do curso de formação de soldado, aluno do curso de formação de sargento, aluno do curso de formação de oficiais, do quadro de oficiais auxiliares, do quadro de oficiais complementares, do quadro de oficiais de carreira, né, oficiais de segurança, e os aspirantes a oficial. Todos esses são praças especiais e estão na ativa, certo? De acordo com o estatuto, eles estão na ativa. Chama a atenção, já falei isso numa aula para vocês, que aqui não se enquadra aluno ou subtenente por não existir. E da mesma forma, todos começam com a alcunha aluno, exceto o aspirante. Mas não seja induzido a erro, o aspirante também é praça especial, certo? Vamos lá. Quero parar aqui no artigo 21, que é o da agregação. O que é, professor, o policial militar agregado? O policial militar agregado, pessoal, é aquele policial militar que deixa de compor as fileiras do quadro organizacional da Polícia Militar. A gente vai conhecer, doravante, quando a gente for estudar lobby, quais são as fileiras da corporação, certo? E ele vai desempenhar a sua função em outro órgão, que pode ter natureza policial militar ou não. Quando ele, portanto, sai da estrutura da polícia prevista lá na Lei 13.201, que é a nossa lobby, e vai ocupar um cargo fora da PM, ele fica, portanto, agregado. O grande exemplo da agregação é a Casa Militar do Governador. A Casa Militar do Governador, em linhas gerais, é a estrutura do governo do Estado responsável pela segurança do governador e da sua família. Só que a Casa Militar do Governador não faz parte da estrutura da Polícia Militar. Portanto, o policial militar que trabalha na Casa Militar do Governador, ele está agregado. Da mesma forma, a Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública não faz parte da estrutura da polícia, né? Não é unidade da polícia. A Secretaria de Segurança Pública, portanto, o policial militar que está lotado lá está agregado. Detalhe, essa agregação pode acontecer em cargos que carreguem consigo a natureza policial militar. Você há de convir comigo, Casa Militar do Governador, que desempenha a função de proteção da família do governador
e do próprio governador. É um cargo de natureza policial militar, certo? Como ele pode ser agregado em uma função que não tem nada a ver com a estrutura policial militar. Por exemplo, nada obsta de o governador simplesmente eleger um soldado Francisco, para ser secretário de Educação. Secretário de Educação tem alguma coisa a ver com a atividade policial militar? Não. Então ele pode ser agregado, certo? Tanto em uma função de natureza policial militar, quanto não. Certo? Então vamos ler aqui o que diz o artigo 21 sobre a agregação. O artigo 21 fala o seguinte: a agregação é a situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar a escala hierárquica, a escala hierárquica de seu quadro, permanecendo nela sem número. O policial militar, o artigo 22 fala que será agregado e considerado para todos os efeitos legais como em serviço ativo quando nomeado para cargo considerado de natureza policial militar, certo? Isso aqui que é o mais importante para a gente, ok? Ou estiver aguardando sua transferência ex officio para a reserva remunerada. Aqui não é muito interessante para a gente. O que eu preciso que vocês entendam para chegar na sua prova e gabaritar a questão é a seguinte: o policial militar que for agregado em cargo para desempenhar, né, melhor dizendo, cargo com natureza policial militar, ele continuará em serviço ativo para todos os efeitos legais. Se for o cargo, aquele exemplo de Francisco, né, que foi secretário de Educação, não é um cargo de natureza policial militar, ele, portanto, não será considerado em serviço ativo para todos os efeitos. A gente vai ver, né, promoção e tudo mais que o policial militar em serviço ativo faz jus. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Vamos responder, portanto, a questão 27 que a gente já consegue. A questão 27 pergunta o seguinte: de acordo com o texto legal, em que situação um policial militar será agregado e considerado em serviço ativo? Quando estiver aguardando sua transferência para a reserva não remunerada. Está errado. Essa é a previsão do artigo 22, inciso 2º, né? Quando estiver aguardando sua transferência a pedido ex officio para a reserva remunerada. Aqui é uma situação muito simples. O policial militar pediu a reserva, mas tem um trâmite para essa reserva ser publicada. Não é de imediato, né? Precisa da figura de outros órgãos, outras secretarias, inclusive. Então, nesse momento, o policial militar é agregado esperando cantar essa reserva, né? Como a gente chama, cantar a reserva. Ele está agregado. Só que essa agregação dele, ainda que ele aguardando a reserva, conta como serviço ativo, certo? Inclusive para fim de contribuição previdenciária e tudo mais, ok? Então aqui está errada porque aqui diz que é para reserva não remunerada. Alternativa B, quando for nomeado para cargo policial militar no quadro de organização da PMBA. Está errado. Por quê? Porque ele simplesmente, certo? Ele, quando for agregado para cargo de natureza policial militar, tem que ser para cargo fora do quadro da organização da Polícia Militar. A lei fala isso aqui, ó. Não previsto no quadro de organização da PMBA, certo? Se eventualmente ele for desempenhar o cargo que está previsto dentro do quadro de organização da PMBA, ele não precisa sequer ser agregado. Você concorda comigo? Se a agregação é justamente esse ato de emprestá-lo a outro órgão, resumidamente. Então, essa resposta está errada. Quando estiver em licença médica, a gente viu aqui nesse momento, a gente não passou ainda especificamente sobre essa situação da licença médica, mas já te antecipo que esse é o gabarito quando estiver em licença médica, e vou te mostrar daqui a pouquinho. Eu investi a ordem aqui, né? Por isso que talvez você ainda não tenha a capacidade de conhecimento para responder essa questão. Mas é porque a resposta dela está no artigo 23. Mas o gabarito é quando estiver em licença médica, eu vou te falar daqui a pouquinho. Quando for promovido a um posto superior, tá errado, muito errado, do esdrúxulo. E quando for solicitado afastamento temporário do serviço, também não. Ele solicitou afastamento temporário do serviço, ele vai ser agregado. Ele vai ficar de fora das fileiras da corporação e não será considerado em serviço ativo, certo? Vamos ler aqui, para a gente entender essa alternativa C, da questão 27, o que diz o artigo 23. O artigo 23 diz o seguinte: o policial militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de... Aí ele traz uma série de exemplos para a gente. Um desses exemplos é justamente a licença médica. Ter ultrapassado 12 meses em licença para tratamento de saúde própria, né? Ter sido julgado incapaz definitivamente, ter sido considerado oficialmente extraviado. A sua prova, pessoal, com toda sinceridade, ela não vai querer saber esse detalhe, essa minúcia, né? Volto a falar. O que ela pode perguntar é justamente o que é agregação, né? Em que casos aqui, essas previsões aqui do artigo 22 poderá ser cobrada. Mas o detalhe, a minúcia aqui do artigo 23, ela não vai cobrar. A gente precisa ler, claro, passar por ele,
mas tenho certeza que a chance de cobrar esse detalhe é muito pequena, porque é um artigo extremamente detalhado, né? É um artigo extremamente minucioso. Você vê que tem 15 incisos e aprova a banca, essa banca que vai fazer essa coisa de concurso de sargento, e que faz curso de soldado, né? Bancas similares a essa, não tem essa pretensão, certo? Então a gente vai aqui agora conhecer algo que é importante. O que eu vou te dizer aqui agora. Quem é a autoridade competente para fazer a agregação? Preste atenção, que isso aqui é importante, certo? Da agregação. A autoridade competente para fazer a agregação, na forma do artigo 26, pessoal, é o governador do estado ou autoridade delegada contra os oficiais, ou o comandante-geral ou autoridade delegada quanto aos praças. Chama a atenção aqui, preste atenção e anote isso para você não perder a questão, é que a lei coloca não só o governador para os oficiais, o que tem sido a regra, né? A gente vai ver aqui durante o estatuto que qualquer ato da vida dos oficiais, na sua regra, na sua grande maioria, é de competência do governador do estado. E para os praças, do comandante-geral. Mas aqui, na agregação, não só o governador e o comandante, mas a autoridade delegada por ele, certo? Destaque isso aí nas suas anotações, que a autoridade, anota assim, como eu vou lhe falar aqui agora, na pegada escolinha aqui, ó. A autoridade para efetuar a agregação dos oficiais pode ser o governador do estado ou autoridade delegada. E a autoridade para efetuar a agregação dos praças, né, das praças, pode ser o comandante-geral ou autoridade delegada, certo? Vamos responder essa questão 29, já que a 28 está dentro daquela lógica, né, de que a chance de cobrar é pequena. Você vai ler e vai responder essa 28, mas meu compromisso aqui é realmente bater nas questões que tem alta probabilidade de cair. Então a gente vai estudar aqui agora pela questão 29. A 29 fala o seguinte: conforme o Estatuto da PMBA, quem é responsável por determinar a agregação de oficiais? Quem é responsável por determinar a agregação de oficiais, a gente acabou de ver. A agregação de oficiais é de responsabilidade do governador do estado ou autoridade delegada. Portanto, o comandante-geral está errado, o ministro da Defesa está errado, o presidente da República está errado, governador do estado ou autoridade delegada. Alternativa D, esse é o nosso gabarito, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui estudando situações institucionais. A próxima situação institucional que eu preciso passar para você é a situação institucional dos excedentes. O que é excedente, professor? Excedente, fala o artigo 27, certo? Que é a situação transitória a que automaticamente passa o policial militar. E aí ele começa a listar algumas situações. Vamos lê-las. Inciso 1º, tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, seja revertido ao respectivo quadro, estando o mesmo com seu efetivo completo. Pronto. O policial militar foi emprestado, né? A agregação aqui a gente já ajustou que vai ser sinônimo de empréstimo. O policial militar foi emprestado. Quando ele retornou, a polícia está lotada. Ó, que cenário ideal, né? A polícia não tem mais espaço para ele. Portanto, ele vai ser excedente. Inciso 2º, seja promovido por bravura sem haver vaga. A gente vai ver daqui a pouquinho que bravura é um dos critérios de promoção. Se ele for promovido por bravura e não teve vaga, ele vai ficar ali como excedente, esperando surgir essa vaga. Inciso 3º, sendo mais moderno na respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efetivo de seu quadro, em virtude da promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição. A gente vai ver também promoção por ressarcimento de preterição. É o policial militar que não foi promovido na época que deveria ser, foi promovido posteriormente, portanto ele passa na frente, digamos assim, passou na frente de todo mundo. Aí o mais moderno vai ficar como um excedente, né? Que estava lá no quadro, mas chegou o mais antigo, ele, portanto, vai ser o mais moderno, vai ficar ali como excedente, vai ficar esperando surgir essa vaga. O inciso 4º, tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade, retorne ao respectivo quadro, estando esse com seu efetivo completo. Mais uma vez, o policial militar que foi reformado por incapacidade, mas passou. Ele estava doente, estava com uma psicopatologia, vamos pensar assim, título de exemplo, mas curou-se, graças a Deus. Quando ele retornou, o quadro está cheio, ele vai ser excedente. O que é que eu preciso que você saiba aqui dos excedentes? É que o próprio nome dele já conota a ideia que ele traz. É aquele policial militar que está além do quantitativo, certo? O que a gente precisa saber do excedente é isso. Todas as 4 situações, façam a leitura depois com calma, é o policial militar que ficou além, chegou no limite, está cheio, não tem espaço para ele, portanto ele vai ser excedente, certo? Vamos ler a questão 30, para a gente responder sobre excedente. Conforme o estatuto, qual é a situação em que o policial militar automaticamente passa para a condição de excedente? Alternativa A, quando é promovido por bravura, mesmo que haja vaga disponível. Errado. Promovido por bravura, desde que não haja vaga disponível. Se tiver vaga, ele não vai ser excedente. Alternativa B,
Quando é o mais moderno da respectiva escala hierárquica, não é isso por si só. Ele é o mais moderno da escala hierárquica, contudo, há uma promoção de ressarcimento de preterição, falei a você. Não é só o fato de ele ser o mais moderno que ele vai ser excedente. Alternativa C, quando cessa o motivo que determinou sua reforma por incapacidade, também não, certo? Aqui está incompleto, na verdade, né? Acontece o excedente quando cessa o motivo que determinou sua incapacidade e ele retorna, o quadro está cheio, tá certo? Alternativa D, quando é revertido ao respectivo quadro, após cessar o motivo de sua agregação, olha aí, até aí está tudo ok, estando o quadro com efetivo completo, ok. Ok, a alternativa é essa aqui, o gabarito, porque o policial militar foi agregado, foi emprestado, retornou e o quadro está completo, certo? A alternativa é quando ultrapassar o efetivo do seu quadro devido à promoção de outro policial militar. Não, não é isso aqui, certo? Não é isso aqui. Ele simplesmente, para ter a condição de excedente, ele precisa ultrapassar o efetivo do seu quadro devido à promoção de outro policial militar, mas nas hipóteses do inciso terceiro. Ele tem que ser o mais moderno, essa promoção tem que ter sido por ressarcimento de preterição. A gente acabou de ver esse critério, então essa alternativa E está errada, portanto, gabarito alternativa D. Pessoal, para a aula não ficar extensa, vamos parar aqui agora e eu retorno com situações institucionais na próxima aula, beleza? Te espero lá para a gente dar continuidade no nosso estudo do nosso estatuto. Um abraço!